Irmãos, graça e paz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. É sempre bom falar com Deus. É um privilégio falar com o nosso Deus. E a expressão nosso Deus conforta o meu coração, porque a verdadeira religiosidade, o cristianismo, ele se dá na comunhão. Veja a oração de Jesus Cristo. Ele sempre usa o pronome no plural, nosso. Pão nosso, Pai nosso, até as nossas dívidas também. Então, o cristianismo se dá nessa coletividade. Por isso que a gente está sofrendo tanto nesse momento de pandemia, né? Hoje, domingo passado, a igreja estava cheia, dentro das novas normas, né? Hoje, nem tanto, talvez por causa do frio ou por causa da chuva. Mas a gente sente muita falta de estar junto, de estar congregando. Os verdadeiros servos, aqueles que amam o reino, e Davi consegue transcrever isso, né? Quando ele diz que quer estar na casa do Senhor, que quer participar, que quer estar ali por longos dias. Nós também sentimos isso, entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas entendemos que o cristianismo se dá na comunhão, no partir do pão, nas orações coletivas, no abraço amigo, no consolo, na alegria e na mesa, tá? Como está fazendo falta o café comunhão, a gente tomar um cafezinho de manhã, todo mundo junto aqui, né? O almoço. Ontem eu estava lembrando da nossa feijoada, né? Seria agora a feijoada, nesse mês, se eu não estou enganado, hein? Falta que fez, né? Tantas outras coisas, mas em tudo dai graças, né? Há tempo para tudo. Esse é o tempo de a gente segurar um pouquinho, para daqui a pouco a gente estar de volta, todo mundo com saúde, todo mundo feliz, né? E louvando a Deus, porque passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nos guiou por ele. A tua vara e teu cajado nos consolaram, né? A todo tempo e a todo instante. É um momento único da história, pelo menos da nossa geração, mas também é um momento em que há uma repetição da bondade e da misericórdia de Deus. O que a gente vê hoje é a bondade e a misericórdia de Deus. Devemos orar por aqueles que estão enfermos, os que estão em quarentena, né? Existem alguns irmãos da igreja que estão em quarentena. Existem algumas pessoas que precisam das nossas orações, para que passe logo por isso, para que possam logo estar conosco. Vamos orar nesse instante, né? Os pedidos são os mesmos. Orar pela irmã Gilda Moreira, Gilda Mendes, o pai do irmão Sula, o Zeca, e outros irmãos que agora me falha a memória e eu não lembro, né? Então vamos orar por essas pessoas, pedindo a Deus misericórdia e graça sobre a vida delas. Fique à vontade para orar.
Senhor, nós estamos diante de Ti, apresentando os nossos irmãos que estão enfermos, acamados, alguns que estão em quarentena. Tu sabes o que eles precisam nesse instante, e nós estamos aqui para rogar por eles, nossos irmãos, Teus filhos, Senhor Deus, Teus servos. Os apresento, Pai, para que o Senhor possa curá-los para a Tua honra e para a Tua glória. O Senhor é capaz de fazer o que nenhum médico pode, o que nenhum homem pode fazer, mas o Senhor pode fazer. Derrama a Tua graça, meu Senhor. Derrama a Tua graça. Te pedimos por nossa nação, derrama a Tua graça nesse país. Derrama a Tua graça nesse município, abençoando-o, Senhor Deus. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos. Dá-nos também entendimento nesse instante. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que me ouvem, tanto aqui no templo, quanto em suas casas, através da internet. Derrama a Tua graça, Pai, para que a Tua palavra possa germinar nesse instante, nesses corações. Abençoa-os ricamente, dando a Tua paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sobre a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3. Aqui tem, de fato, um dos textos mais conhecidos da literatura universal. É o capítulo 3 de João, juntamente com o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Compõe um dos textos sagrados mais conhecidos, mais lidos, mas talvez menos compreendido. Lembramos apenas do versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, o texto vai muito além disso. Aqui é uma conversa de Jesus com um homem inteligente chamado Nicodemos, um homem chamado príncipe do povo. Era alguém importante, alguém que tinha um conhecimento religioso acima da média, mas era alguém que tinha uma inquietação na alma. Já sentiu isso? Mesmo conhecendo, mesmo sabendo, a tua alma está inquieta. Então esse Nicodemos deve ter ouvido falar de Jesus e foi procurá-lo. Ele não vai, como todo mundo, durante o dia, ele prefere ir à noite, para que não pudesse ser visto. Ele era uma figura provavelmente proeminente do povo, e ele não queria ser visto com Jesus para não gerar nenhum tipo de constrangimento a ele. Então ele vai à noite bater um papo com Jesus. E essa conversa é de uma profundidade espiritual, teológica, filosófica sem igual. Quando eu leio o capítulo 3, eu consigo perceber aqui grandes verdades que passam desapercebidas. São verdades que o próprio texto nos chama e fala: olha, pare, perceba, veja como a coisa se desenrola. Se a gente puder estudar um pouquinho esse texto, conhecer esse texto, ir de fato ao encontro do texto, daquilo que Jesus está falando, nós conheceremos muito sobre a nossa fé e sobre o nosso Senhor. Conheceremos aquilo que de fato precisamos conhecer. Começa assim o texto. Você deixa aberto, a gente vai ler uns 2 ou 3 versículos agora, mas vamos caminhar pelo capítulo 3. Havia entre eles, ou entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Em algumas traduções vai dizer príncipe entre os judeus. Ele era uma autoridade. Era alguém que era, de fato, reconhecido. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi. Rabi é uma palavra que significa mestre. Mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, lhes perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Veja que o que abre o diálogo aqui, a partir desse momento, é uma pergunta: como eu posso fazer para nascer de novo? Porventura, sendo eu velho, já posso retornar ao útero da minha mãe e nascer novamente? Alguns que acreditam na reencarnação, acreditam que Jesus está tratando de reencarnação, mas não está. Quando a gente lê o texto, Jesus vai dizer: o que nasce da carne continua sendo carne. E ele faz essa pergunta, é interessante: como posso eu, então, nascer de novo, Jesus? Como eu posso fazer a vontade de Deus? Como eu posso cumprir a vontade de Deus? Como eu posso ser tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Como? Como deve ser isso? Porque quando eu reconheço Jesus, quando eu reconheço quem Jesus é, isso me leva a uma submissão. Veja que ele começa o diálogo chamando Jesus de Rabi. Era uma forma de se tratar
os mestres. Ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Isso eu reconheço plenamente, eu sei que o Senhor é mestre. Mas o fato de reconhecer que Jesus é mestre, de saber que Jesus então é Deus, nem sempre muda a nossa vida. Eu conheço muita gente boa, gente inteligente, gente educada, gente gentil, que reconhece exatamente isso, que Jesus é mestre, que ele vem de Deus, e que de fato o que ele fez só poderia ter sido feito por causa de Deus. Aí a pergunta é: o que Deus quer de mim? Ou quantas vezes eu já orei falando: Deus, o que o Senhor quer de mim de fato? O que o Senhor quer de mim? Se você nunca fez essa oração, tem alguma coisa errada com você. Você nunca passou, então, talvez pelas provações, talvez você nunca teve alguma inquietação. O que o Senhor quer de mim? A pergunta é essa. E Jesus vai responder a essa pergunta a Nicodemos de maneira muito interessante. Primeiro, Deus quer que você nasça de novo. É o versículo 3. Olha o que ele diz. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Deus quer para nós, seus servos, para todos os homens, é justamente que esse homem possa nascer novamente, justamente que esse homem possa viver em Cristo Jesus. O novo nascimento consiste em reconhecer que sou incompleto e que eu só posso ser completo em Deus. O novo nascimento consiste nessa conversão, nessa transformação, nessa mudança de vida. O novo nascimento consiste, então, na mudança de escala de valores, na transformação dos princípios. O novo nascimento consiste em querer agradar a Deus, em querer viver de forma que o próprio Deus se alegre em nós. Essa é a ideia do novo nascimento. De ser nova criatura, como disse Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a ideia, então, daquele que roubava, não roubar mais, daquele que mentia, não mentir mais, daquele que adulterava, não adulterar mais. É o chamado, então, que o próprio Deus nos faz para vivermos de forma semelhante ao teu filho. É o chamado que Deus nos faz dizendo: vivam em novidade de vida. É reconhecer-se em pecado, mas não permanecer nele. Nós somos pecadores. Nós não somos melhores do que aqueles que não praticam a mesma religião que nós. O orgulho religioso às vezes toma conta das nossas vidas e nós achamos-nos acima da média. Achamos-nos então que somos perfeitos, que estamos prontos. Aí nos tornamos fariseus no sentido negativo da palavra. Nos tornamos farisaicos porque entendemos que somos o que somos a partir da nossa religiosidade pura. Somente a nossa religiosidade. Mas essa religiosidade pura, sem o cristianismo, sem o Cristo do cristianismo, nos torna farisaicos. Era isso que ele estava dizendo a Nicodemos. Nicodemos, a lei que você cumpre é correta, mas está faltando algo em você. Está faltando você, de fato, saber, você compreender que o novo nascimento é uma mudança. Ninguém consegue cumprir toda a lei, ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue viver de forma que não peque mais. E eu tenho dito com frequência, uma das características interessantes que distingue o crente do não crente é que um sente prazer no pecado e o outro não. Às vezes nós sentimos prazer naquilo. É prazer na tragédia do outro. É prazer na dor do outro. É prazer na perda do outro. É prazer da nossa carne. Buscamos, então, o prazer pelo próprio prazer. Queremos a satisfação dos nossos desejos. Queremos a satisfação, então, daquilo que está no nosso inconsciente. Infelizmente, o crente ainda peca. Se dissermos que não temos pecado, é o mesmo João que escreveu esse livro disse. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. E Deus não é mentiroso. Nós ainda temos pecado, mas nós não sentimos prazer nesse pecado. Nós lutamos todos os dias para sermos parecidos com Jesus. A nossa meta não é outra, não. A nossa meta é ser semelhante a Jesus Cristo. É ser parecido com Jesus, é ser, então, discípulo de Cristo, ter as mesmas características que Jesus. Nós precisamos ser
ou sermos parecidos com Jesus. Com quem você parece? As suas atitudes engrandecem e enaltecem a quem? Precisamos ser parecidos com Jesus. Aí eu passo a ter prazer na lei de Deus, de dia e de noite. Nós precisamos ter prazer nessa lei, meditar nessa lei, viver essa lei, conhecer essa lei. É esse prazer na lei do Senhor que vai nos afastar das coisas ruins. É esse prazer. Olha, a boca fala do que o coração está cheio. E eu pergunto a você, do que você tem enchido o teu coração? O que você tem colocado para dentro desse seu coração? O que você tem colocado em tua alma? Quais são os teus desejos mais escondidos? O que você mais deseja? Falei isso outro dia aqui. Me fale seus desejos mais íntimos. Eu posso dizer quem você ama de fato. Posso dizer quais são as suas frustrações, quais são os seus sonhos e suas ambições. O nosso anseio, o nosso desejo mais íntimo de fato é essa lei do Senhor. É a lei do Senhor que vai nos direcionar, que vai nos mostrar o que de fato vale a pena na vida. Porque há caminhos que para nós parecem bons, mas o final é o final de morte. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os teus pensamentos. Os meus planos não são os teus planos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos. Assim são os meus planos. Parou para pensar agora? Onde você tem colocado a tua esperança, onde você tem colocado, de fato, a tua segurança? Parou para pensar? Porque quem é nascido de novo passa a viver sob a direção do Espírito Santo. Versículo 8. Olha o que diz. Vamos continuar, a gente parou no 3, mas vamos continuar. Em versículos 4 em diante. Então lhes respondeu Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, continua sendo carne. O homem poderia nascer 1 milhão de vezes da carne e continuaria sendo carne. Continuaria com a sua tendência pecaminosa, continuaria com a sua forma má de pensar e de ser. Então não existe essa evolução que alguns imaginam. O que aqui está dizendo é algo muito simples, bem simples. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disse, necessário vos é nascer de novo. Aí ele vai dizer: o vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo é que aquele que é nascido do Espírito Santo já não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele é levado pelo Espírito. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que tomo as minhas decisões, é o Espírito Santo que as toma por mim. Como eu gostaria de chegar nesse nível de santidade, de dizer, não sou eu mais que tomo as minhas decisões, é o Espírito que as toma por mim. Não são mais os meus medos, as minhas ganâncias ou vontades ou desejos que me guiam. Por que você toma determinadas atitudes? Parou para pensar sobre isso? O que te motiva a tomar determinadas atitudes? É o medo? Olha, eu só não tomo essa atitude porque eu tenho medo de ficar desempregado. Eu tenho medo de lá na frente eu me arrepender. Eu só não faço isso porque aí começa a falar 1 milhão de coisas. Mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que nascem de novo são guiados pelo Espírito Santo, são levados pelo próprio Espírito. Não que não tenham problemas. Quando você olha a vida de Paulo, você vai ver como sofreu. Quando você olha a vida dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, você vai ver como eles sofreram, e o próprio Jesus sofreu. Aí você começa a perceber que caminhar, que andar no Espírito, não é tão simples, tão maravilhoso como alguns imaginam. Porque passa pela negação de quem se é, para que se possa transformar em alguém semelhante a Jesus Cristo. Porque só pode entrar no reino dos céus aqueles que nasceram de novo. O versículo 5 diz isso.
Só pode entrar nesse reino, só pode ser parte desse reino, só pode ser o reino de Deus aqueles que nasceram do Espírito Santo. Aqueles que entregaram as suas vidas, aqueles que se colocaram as suas vidas para viver e vivenciar tudo em nome de Jesus. É esse Jesus que nos chama, é esse Jesus que está dizendo a nós nesse instante, dizendo, olha, deixa eu gerenciar a sua vida, deixa eu tomar conta da sua vida. Não se debata entre espinhos. É esse Jesus que está nos chamando e dizendo, vem cá, refaça, repense, reestruture tudo isso a partir do conceito bíblico. Nós temos o princípio arquitetônico da teologia: fé, esperança e amor. O princípio hermenêutico da Bíblia é Jesus. Em Cristo, como diz Paulo, é a chave de todos os mistérios de Deus. Nós temos um firmamento, então, que é Jesus, e esse firmamento tem que ser levado, tem que ser colocado, de fato, como algo que eu vou construir em cima dele. Fé, esperança e amor. E Jesus Cristo nos chama e diz, você só vai poder entrar nos céus se você nascer de novo. E o novo nascimento só é possível porque Jesus morreu por nós. Versículo 14. Vamos continuar lendo o texto então, vamos lá. Versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus lhes respondeu, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele falou, você é professor, você estuda todo dia o Antigo Testamento, você dá aula e você não está entendendo? Não está entendendo isso, não é? É como se Jesus estivesse perguntando a Nicodemos, você quer que eu desenhe, Nicodemos? Vou falar um negócio simples desse para você não entende? Olha aí continua a conversa. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crerás se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Quer dizer, ninguém subiu aos céus, senão Jesus Cristo, que de lá desceu, que é Jesus. Aí ele diz, olha o versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui ele está fazendo uma referência, lá ao livro do Êxodo, quando o povo peca no deserto, e ele é picado, esse povo é picado pelas serpentes. Moisés então levanta uma serpente de bronze, numa haste, coloca, e todos aqueles que eram picados olhavam para a serpente e eram curados. E provavelmente uma pessoa foi picada não só uma, mas 2, 3, 4 vezes, ele olhava para a serpente e era curada. Jesus aqui está dizendo, olha, para que haja salvação, é preciso que o Filho do Homem seja morto. Para que você possa nascer de novo, faz-se necessário que se pague um preço. Faz-se necessário que a dívida que você tem com Deus seja paga. Faz-se necessário que a inimizade com Deus seja desfeita. Aí ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está tratando da sua crucificação. A crucificação de Cristo marca a história, divide a história, a nossa história. Até então éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Até então era necessário sacrifícios dos mais diversos. Aí veio Jesus Cristo e disse, está consumado. Como eu gosto dessa frase, está consumado. É como se ele estivesse dizendo, está pago. Vocês que trabalham no comércio, chega alguém lá e pergunta, vê minha nota aí. Aí você vai lá, pega aquelas notinhas, né? Vai olhando naquela pastazinha, ou sei lá onde você vê, abre o computador, o quê? Aí fala, deu R$500. Aí tira o cartão do bolso, o dinheiro e diz, está aqui, está pago. Jesus Cristo disse, está pago a dívida que você tinha com Deus. A dívida foi paga. A dívida foi paga, o novo nascimento só é possível porque Jesus morreu em nosso lugar. Mas para que eu possa aceitar esse sacrifício é necessário fé. Vamos lá para o próximo versículo, olha só. Tudo isso de um diálogo com Nicodemos. Tudo isso de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, com um homem inteligente que não entendia muita coisa. Versículo 15. Primeiro ele diz que o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E ele usa o verbo aqui no presente. Ele não diz terá. Ele diz tenha, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna, ele está tratando aqui não de quantidade, mas de qualidade. Ele não está dizendo que você vai herdar essa vida eterna quando morrer, quem sabe, talvez é aqui.
No momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a gozar, mesmo que em parte, da vida eterna que Ele nos oferece. Ainda, dentro da teologia, a gente trata isso da seguinte forma: já e ainda não. Já começamos, mas ainda não é plena. Já começamos a desfrutar da vida eterna, mas não plenamente. Já começamos a desfrutar, mas não plenamente. Então é necessário ter fé, é necessário que venhamos acreditar no que Ele mesmo fez. Fé no sentido de dependência, de obediência, de crença. Fé que nos leva a ter um relacionamento com Deus, fé que nos leva a nos colocar na presença de Deus. E tudo isso foi por amor. Não foi por necessidade de qualquer outra coisa, de aceitação, o que quer que seja. Foi por amor a nós. Versículo 16. Aí ele vai dizer o motivo de tudo isso. Ele vai dizer o motivo do Filho do Homem ser levantado no deserto, como foi, aliás, o Filho do Homem ser levantado, como foi a serpente no deserto. Aí ele vai dizer, porque Deus amou o mundo tanto. Deus amou esse mundo demais da conta. Deus nos amou muito. Deus nos amou. Eu lembro de um sermão que eu preguei aqui, no dia que nós recebemos os irmãos, né, da congregação lá em Mucuri. O título do sermão foi: Felicidade não tem preço, mas tem endereço. Quer saber o endereço da felicidade? Avenida São João, tá? Rua 16, Avenida São João, capítulo 3, número 16. Pronto. A felicidade não tem preço, mas tem endereço, e o endereço desse é aqui. Está aqui, Avenida São João, número 3, apartamento 16. Ah, agora eu acertei. É porque a minha memória não é tão boa, se não está escrito, não vale. Então, é justamente isso. Vou repetir para ficar gravado. A felicidade não tem preço, mas tem endereço. Avenida São João, número 3, apartamento 16. Grava aí, Renan, para você entregar uma carta lá. Então a gente vai vendo isso, né? O endereço da felicidade é justamente esse, porque Deus nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito, quer dizer, semelhante a Ele, a palavra aqui não é único, é unigênito, da mesma essência, tá? Poderia ser, porque Deus deu seu Filho primogênito, ou seu Filho único, não. A palavra no grego está falando aqui de Gênesis, daquilo que é único, daquilo que é seu, mostrando a divindade de Jesus, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. É o que nós precisamos entender. Foi por amor que Jesus Cristo então vem e paga a nossa dívida. É o amor de Deus. E se tivéssemos tempo, a gente ia continuar caminhando, mas vamos para o versículo 17 agora. Versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Só existe um caminho para a salvação. Não existe vários caminhos. Tem o ditado que foi ganhando novas formas, né? Diz que quem tem boca vai a Roma, né? Que todos os caminhos levam a Roma. Quem tem boca, ora pedindo a Deus misericórdia. Porque só há um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Foi Ele quem abriu o caminho para o céu. É Ele, então, que é o caminho para os céus. Paulo faz questão de dizer porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra maneira. Aí Jesus Cristo vem e diz o seguinte: não, Ele não veio para julgar o mundo. Não, de maneira nenhuma. Não é para condenar, não aqui nesse momento. Ele vai voltar como juiz, mas por enquanto Ele é nosso Salvador, nosso advogado, nosso Paracleto, nosso Consolador, aquele que vai interceder por nós. Chegará o dia sim que Ele estará sentado no grande trono, julgando todos os povos, línguas, raças e nações, do passado, do presente e do futuro. Chegará o dia então que vai julgar os vivos e os mortos. Mas por enquanto Ele não veio condenar, Ele veio para salvar esse mundo, e as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender, não conseguem colocar sua vida aos pés de Jesus. Me dói muito em ver pessoas fazendo chacotas com o nome de Jesus, fazendo piadinha com o nome de Jesus, maculando então o nosso Senhor. O rei não se defende, isso é fato.
Eu não preciso pegar em armas, eu não preciso fazer o que quer que seja, porque o reino se defende. Mas dói quando nós amamos Jesus e o vemos, as pessoas colocando numa situação ou numa história sem pé nem cabeça. Mas aqui no texto ele está dizendo, não, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. E o versículo 18 continua, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Assim como os que creem já desfrutam da vida eterna, os que não creem também já desfrutam da condenação eterna. C.L. Lewis disse que, fazendo uma pergunta aos seus discípulos ou seus alunos, ele fez a seguinte pergunta: você sabe por que o inferno é um lugar ruim? Porque Deus não está lá. Eu posso ir além e dizer o seguinte: o inferno é o lugar onde a graça e a misericórdia não estão, e ali está tão somente a ira de Deus. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado, irritado, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Essa é a descrição que Jesus Cristo faz. Essa é a descrição que Jesus faz. E Ele nos chama para que possamos pensar, repensar a nossa relação com Deus, porque o que é nascido do Espírito é nascido do próprio Deus. Nós precisamos nascer de novo para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu não sei se você já tem certeza de vida eterna, eu não sei se você já tem certeza para onde vai a tua alma, o teu espírito. Eu não sei se você tem certeza qual o destino da tua alma, se você ainda não tem essa certeza, que vai para o céu. Está na hora de você nascer de novo. Está na hora de você buscar Jesus, colocar a sua vida nos pés de Jesus. Está na hora de você vivenciar todos os dias a palavra de Deus. E aí ele diz, versículo 19, e o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Jesus está chamando você a vir para a luz, a sair de onde você está e colocar-se como objeto do amor de Deus, colocar-se nas mãos de Deus para que você possa alcançar a salvação que você tanto almeja. Está na hora de você fazer essa oração aí onde você está, em sua casa, e dizer: Pai, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero fazer o apelo nessa noite. Pode dizer, mas como assim? Essa mensagem vai ser escutada hoje, mas ela vai ser escutada amanhã, depois de amanhã, em qualquer outro dia, e quem ouvir essa mensagem vai ser tocado pelo Espírito Santo. Quero perguntar, existe alguém que deseja aceitar, entregar sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Se você estiver em casa me ouvindo nesse instante, passa uma mensagem aí no Face dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deixa o seu número de telefone, a gente vai entrar em contato com você, nós vamos orar com você, nós vamos te ensinar a palavra de Deus. Nós vamos guiá-lo até Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe alguém nessa noite, dos que aqui estão, os que estão em casa, que deseja entregar a vida a Jesus? Faça aí na sua casa, apenas um sinal com a sua mão. Eu não estou vendo, mas o Espírito Santo está vendo. Levante a sua mão e entregue sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Jesus, eu consagro o meu ser a Ti. Eu quero ser, Pai, oferta de cheiro suave. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas quem pratica as boas obras, quem de fato está disposto a se arrepender, vem para a luz. Mais uma vez eu vou perguntar: existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Levante as suas mãos, o Espírito Santo vai vir. E você vai ser, de fato, confrontado com esse Espírito. Vai ser tratado por Ele. Pai, nesse instante nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia conosco. Reconhecemos, Senhor Deus, que o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Tão bom o Senhor tem sido conosco, Pai. Nesse instante nós te pedimos por aqueles que ainda não têm certeza de vida eterna. Inquieta-os para que possam entregar-se como oferta de cheiro suave. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor. Enquanto estivermos cantando, se você quiser devolver teu dízimo e tua oferta, fique à vontade.